Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos interessantes para o Brasil. Minha gente, nesse momento, agora na reta final das eleições gerais de 2018, hoje são 23 de outubro de 2018. As eleições serão agora no próximo domingo. A guerra está declarada entre os dois lados que sobraram para a eleição presidencial, seja o que Deus quiser. Hoje eu não vou falar especificamente de eleição presidencial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a situação econômica do Brasil. No início do ano eu fiz uma avaliação que, pelos fundamentos que nós tínhamos, a economia brasileira iria se recuperar aos poucos, mas conseguiria chegar ao final do ano com crescimento por volta de 3 a 3,5%, na minha avaliação. Contudo, tivemos percalços. Esse Congresso Nacional que está aí atrapalhou muito as reformas que o presidente Temer queria fazer. O presidente Temer chegou ao governo com muita vontade de acertar, fazendo as reformas, tomando as medidas necessárias, mas esse Congresso que o povo reprovou, na sua grande maioria, impediu que o atual governo, que o presidente Temer, fizesse as reformas e assim contribuísse ainda mais com a recuperação do Brasil que está acontecendo. Não é um lance de mágica, não é um passo de mágica. Tudo tem que ser feito, reconstruído com sacrifício e trabalho. Para destruir, como os governos anteriores destruíram esse país, é muito fácil. Agora, para construir é difícil. Temos que semear, esperar crescer, florescer, frutificar, para depois colher, depois da maturação. Como eu disse, tivemos percalços, tivemos a greve irresponsável dos caminhoneiros, que atrasaram muito a recuperação que estava em andamento. Minha gente, nesse país, no Brasil, nós temos irresponsáveis de tudo que é natureza, até nos caminhoneiros, trabalhadores que ajudam muito esse país. Mas a greve foi uma frenada violenta no crescimento que vinha acontecendo paulatinamente. Porém, as coisas estão se encaminhando. A imprensa anuncia que o Brasil, por esse ano, recuperou praticamente 1 milhão de empregos. Isso temos que dar graças a Deus, porque é uma dádiva. Mais 1 milhão de emprego para as pessoas, para as famílias que estavam no Hora Veja, no sofrimento diário. Graças a Deus, os empregos foram gerados e as coisas melhoraram muito. E os especialistas dizem que a tendência é crescer. Eu já tinha dito que a economia brasileira é tão forte que não depende muito de política de governo, não. Ela depende mais do empreendedor, do capitalista que tem o dinheiro para investir. Também recebemos outro golpe covarde, que foi o aumento de juros nos Estados Unidos. Estados Unidos, que tem a moeda âncora
do mundo, que é o dólar. E por ser uma das democracias mais estáveis, o capital volátil do mundo corre para lá quando tem condições de juros propícias. E assim, o Tesouro Americano sempre faz esse tipo de coisa. O governo Trump desonerou os tributos, o empresariado de lá dos Estados Unidos, e precisava de poupança para compensar isso. Então ele aumentou os juros para captar a poupança internacional a seu favor, e isso aconteceu. Isso prejudicou muito, principalmente os BRICS, os países em desenvolvimento. Meus amigos, é difícil a competição no mundo, mas o Brasil parece que está no caminho certo, paulatinamente recuperando aquilo que foi detonado pelos governos anteriores. De forma que eu volto ao meu otimismo de antes. Eu acredito que se as coisas caminharem como parece que vão caminhar, aproximando-se o final do ano, as empresas muito otimistas quanto o comércio, quanto às vendas no final do ano, a tendência é a contratação de mais empregados e a minoração do sofrimento de muitos que ainda estão desempregados. Então, meus amigos, o aquecimento da economia com as vendas deixa todos otimistas, porque isso, as vendas, o cidadão indo às compras, motiva, incentiva a indústria, a área de serviço, tudo. O cidadão passa a ter salário, passa a comprar mais, a indústria produz mais, os serviços vendem mais. E assim a roda da economia gira com as oportunidades agora do final do ano. Então eu acredito que o Brasil não crescerá menos do que 3,5%. Anote aí, para não dizer que eu estou falando besteira aqui. Não acredito que o Brasil crescerá menos do que 3,5% esse ano. Muitos desses que se dizem especialistas, catedráticos, professores, juraram que o Brasil ia crescer menos de 1%. Vocês viram aí na mídia, desde o início do ano, mas eu afirmei desde aquela época que o Brasil não cresceria menos do que 3,5%. E não vai crescer menos do que 3,5%. Isso não é uma dádiva de governo, não é uma dádiva de ninguém, não. Isso é a economia brasileira que é pujante e precisa crescer. O empresário brasileiro, o capitalista brasileiro não vai ficar com seu capital estagnado, paralisado por política de governo, mesmo porque esse governo e o que virá não mete medo no capitalista brasileiro e nem no internacional. São todos domesticados, financiados por os empresários, pelas pessoas que estão aí, tanto física como jurídica, não se engane. Quem é que tem dinheiro no Brasil? É o governo que está patrocinando campanhas e os empresários que com seus tributos, com sua contribuição, com os empregos que oferecem, patrocinam a sociedade. Muita gente é contra o empresário. Por quê? Porque ele gera os empregos que o proletariado, que o trabalhador consegue na vida para manter, através dos salários, a sua vida, a sua família. Nós temos muitos insensatos aí que aplaudem o caos. Aplaudem o caos porque são como urubus, vivem da carniça, vivem da morte alheia. Minha gente, isso é para nos dar uma injeção de ânimo. Eu estou muito satisfeito e feliz porque eu torço pelo Brasil.
não pelo Brasil do futebol, mas pelo Brasil da economia, da área de serviço, da área da indústria. Na agricultura, a agricultura nem se fala, a agropecuária, o Brasil, da porteira para dentro, tem sido um grande vencedor. Da porteira para fora, falta armazéns, falta dinheiro para plano de safra, falta dinheiro para seguro agrícola. O trabalhador brasileiro, o produtor brasileiro, tanto comercial como familiar, é um abandonado no campo. Não existem os incentivos que eles precisam para trabalhar a terra e produzir. Trabalham e produzem com o suor do seu rosto, com a sua vontade, com a sua gana de sobreviver do produto da terra. E com isso oferecem ao Brasil safras recorde que possibilitam ao povo brasileiro a compra da sua cesta básica. É isso que acontece, meus amigos. Então, vamos torcer para que o Brasil continue crescendo. E a atividade política e suja desse Brasil e de alguns empresários não importune, não impeça que seja feito o melhor para o Brasil. Estamos aqui todos esperando o próximo governo e que seja um governo exitoso e que seja um governo que venha fazer as reformas, conseguir a geração de empregos que milhões e milhões de brasileiros precisam para manter as suas famílias, as suas casas. Meus amigos, eu vim aqui também para dizer que não tem os governos que estão aí, Bolsonaro, os candidatos que estão aí, a presidente da República, Bolsonaro e Haddad e Bolsonaro, eles não metem medo em ninguém, eles não estão intimidando os empresários que querem investir no Brasil. Não, mesmo porque o Brasil tem as instituições fortes e o presidente da República não faz nada só. É um conjunto, o governo é um conjunto do município, do Estado, da União, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Então nós temos os contrapesos aqui. Não temos uma democracia, não uma ditadura. Então eles aí, os empresários não estão com medo, não temem a chegada do novo governo, porque as pessoas que estão previstas para chegar, tanto o Bolsonaro como o Haddad, são pessoas que estão integradas no sistema. Então não há medo. Por isso a economia brasileira, os empresários estão investindo, voltaram a investir, vão investir mais e vão recuperar a economia do Brasil, porque os fundamentos são positivos aqui no país e fora do Brasil. Essa é a realidade. Então isso nos dá uma grande esperança, muito otimismo para o próximo ano, para o próximo governo. Apesar de que, eu digo aqui para todos os brasileiros que têm a curiosidade de nos visitar, que teremos dificuldade, resistência por algumas reformas, porque também temos muitos bandidos que não querem o Brasil desenvolvido, que não querem o Brasil um país de destaque no cenário internacional. Muitos, mas muitos mesmo, querem que o Brasil caia na vala comum da Venezuela e de outros países que estão aí na maior penúria. Meus amigos, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu sou um insistente. Eu já disse aqui que eu não renuncio à minha cidadania. Eu estou aqui
nesse trabalho, que é um trabalho voluntário, não tem patrocínio de ninguém, a não ser o meu mesmo, na intenção de oferecer um pouco daquilo que conheço ao povo brasileiro. Que a gente vê muito fake news, a gente vê muita mentira, muita invencionice, muitos estelionatários, tentando influenciar o povo brasileiro através da mídia, através das mídias sociais. Enfim, meus amigos, nós vivemos a internet, as redes sociais trouxeram e mostraram o caráter, o desvalor de um grande contingente de brasileiros. Isso para a nossa tristeza. Meus amigos, então eu aqui faço o apelo, vamos torcer pelo Brasil e que a economia do Brasil se recupere de fato, porque a economia se recuperando, a recuperação do emprego, da felicidade e da segurança do povo brasileiro. E assim vamos pedir a Deus que proporcione a nós brasileiros um futuro governo que venha a atender às reais necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado, meus amigos.